Olá, estamos aqui com mais um vídeo sobre controle não linear. Nesta aula você vai aprender sobre uma das técnicas de controle de sistemas não lineares, o feedback linearizante. O controle por feedback linearizante se baseia na transformação de um sistema não linear em um sistema linear equivalente, com o uso de uma determinada lei de controle que cancela as não linearidades do sistema. Essa transformação só é possível se o sistema não linear estiver em uma forma padrão. Essa forma padrão do sistema não linear deve ser ciso, ou seja, possuir apenas uma entrada e uma saída, e que deve ser escrita como uma soma entre duas funções, f de x, que contém termos independentes e ou dependentes dos estados, e g de x, com termos que multiplicam a entrada. Para ser possível a aplicação da lei de controle que torna a dinâmica não linear em linear, quase sempre é necessário fazer uma mudança de variáveis de estado. Aqui tem um diagrama de blocos que representa o controle por feedback linearizante de forma geral. Nesta parte destacada, temos a linearização com o sistema não linear x e o sistema equivalente z. Nesta outra parte destacada, temos o controle do sistema, onde definimos a ação de controle ni de acordo com o sistema equivalente, para o caso regulatório ou de acordo com o erro, para o caso servo. O feedback linearizante pode ser de dois tipos: linearização entrada-saída ou linearização entrada-estados. O que diferencia um do outro é que o primeiro pode possuir dinâmicas não controladas, ou seja, pode ter estados que não são controlados. Já o segundo tipo é uma linearização total, onde todos os estados são controlados. Como visto no diagrama de blocos anterior, ambos os tipos de feedback linearizantes podem ser utilizados tanto para o caso regulatório quanto para o servo. O passo a passo mostrado nesta aula será para o caso regulatório, mas a aplicação para o caso servo é a mesma, mudando apenas a lei de controle, baseada no erro, que inclui a referência desejada na saída para o caso servo. Lembrando que o sistema tem que ser ciso, ou seja, o caso servo é para apenas uma das saídas. A linearização estrada-saída pode ser resolvida de acordo com o passo a passo. Com o sistema não linear no formato padrão, primeiro temos que definir a saída y. Definida a saída, é necessário derivá-la até que encontremos uma relação explícita entre a saída e a entrada, ou seja, até que o termo u apareça nas derivadas. O grau relativo é o número de vezes que temos que derivar a saída para encontrar a relação explícita com u. Em posse das derivadas das saídas, construímos o sistema equivalente z. Caso a linearização não consiga controlar todos os estados, ou seja, quando o grau relativo é menor do que o número de estados, é necessário completar o espaço Z com dinâmicas não controladas e analisar sua estabilidade. E o último passo é finalmente definir uma lei de controle que cancele as não linearidades do sistema e que deixe a malha fechada estável. Para exemplificar, vamos resolver a linearização entrada-saída para o sistema do pêndulo invertido, que consiste em um pêndulo atrelado a um carrinho que pode se movimentar no eixo X, a partir de uma força aplicada nele ou em resposta ao movimento do pêndulo. O objetivo desse sistema é manter o pêndulo na posição vertical para cima. Aqui na esquerda estão as equações de estado que definem o sistema não linear, com 4 estados: a posição do carrinho x1, a velocidade do carrinho x2, a posição angular do pêndulo x3 e a velocidade angular do pêndulo x4. Verificamos que as equações já se encontram no formato padrão, onde f e g são essas matrizes. Assim, podemos aplicar o algoritmo do feedback linearizante entrada-saída. Primeiro vamos definir a saída. Como queremos controlar o pêndulo na vertical para cima, queremos controlar a posição angular dele, θ, que é o terceiro estado do sistema. Para encontrar a relação da entrada com θ, tivemos que derivar duas vezes a saída, ou seja, o nosso grau relativo é 2. Para determinar o sistema equivalente, temos que verificar se existem dinâmicas não controladas. Isso pode ser verificado com o grau relativo, que foi 2. Como o número original de estados é 4, temos duas dinâmicas não controladas, que não aparecem nas derivadas da saída. Assim, precisamos completar o sistema equivalente com dois estados não controlados, φ1 e φ2 aqui representados. Esses estados são determinados de forma que não dependam da entrada, pois não são controlados, ou seja, suas derivadas vezes o termo g, que multiplica a entrada, tem que ser zero. Esses estados também devem possuir a origem como ponto de equilíbrio, e eles devem permitir que o sistema Z admita uma transformação inversa para x.
Para analisar a estabilidade das dinâmicas não controladas, analisamos as suas dinâmicas zero, ou seja, seu comportamento no ponto de equilíbrio. Definimos um ponto de equilíbrio com o carrinho parado em zero e o pêndulo na posição vertical para cima. A dinâmica não controlada é o movimento do carrinho, representado pela sua velocidade. Ao aplicarmos os valores do ponto de equilíbrio na sua equação, vemos que a velocidade do carrinho será constante, já que a sua derivada é zero. Será que isso é indesejável para o problema do pêndulo invertido? Bem, já que queremos que o pêndulo fique na posição vertical para cima, a posição do carrinho não importa, então podemos continuar. Agora que sabemos o comportamento das dinâmicas não controladas e completamos o sistema Z equivalente, podemos definir uma lei de controle para cancelar as não linearidades. As não linearidades aqui estão representadas pelos termos alfa e gama. Assim, a lei de controle pode ser definida como um fator inverso de gama vezes uma soma com o valor de alfa com sinal trocado e a lei de controle reguladora, que é menos k vezes os estados controlados de Z. Assim, temos a malha fechada e definimos os valores de k para que ela seja estável, concluindo um processo de linearização entrada-saída. Aqui está o resultado da simulação para o exemplo, onde percebemos, no gráfico inferior da direita, que o pêndulo chega em sua posição de equilíbrio de θ igual a zero, partindo de uma posição inicial qualquer. E vemos também acima a dinâmica não controlada do carrinho, que continua com uma velocidade constante, com sua posição aumentando ao longo do tempo. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de feedback linearizante, o de linearização entrada-estado, que consegue controlar todos os estados. A diferença deste para o entrada-saída é que neste nós não definimos a saída, e sim calculamos ela, de forma que ela determine um grau relativo igual ao número de estados original. Visto de forma geral, nós temos que resolver um sistema de n equações, sendo n o número de estados original. Essas equações são compostas por esses termos A, D, F, G, que chamamos de ação adjunta ou parênteses de Lie. A adjunta de G em F, de grau 1, é o parênteses de Lie de F e G, que é igual ao gradiente de G vezes F menos o gradiente de F vezes G. A adjunta de G em F de grau 2 é o parênteses de Lie de F e a adjunta de grau 1, e por aí vai até K, que é n menos 1. Conhecendo as adjuntas, temos que verificar se esse sistema de equações possui solução. Para que exista solução, o conjunto de G com as adjuntas até n menos 1 tem que ser linearmente independente, ou seja, ele tem que possuir o posto pleno, que indica que o sistema pode ser controlado. E o outro fator que determina a solução é que o conjunto de G com as adjuntas até n menos 2 tem que ser involutivo. Para explicar melhor o conceito de involutivo, suponha um sistema com 4 estados. Então, o meu conjunto V é composto pelas adjuntas até grau 2 e G. Para verificar se esse conjunto é involutivo, tenho que verificar se as matrizes que contêm esses conjuntos e os parênteses de Lie da combinação das adjuntas com G possuem posto igual a 3. Como tenho 3 componentes, tenho 3 combinações possíveis entre eles, que são esses parênteses de Lie destacados. Uma forma mais simples de verificar se o conjunto é involutivo é se esses parênteses forem iguais a zero, o que garante o posto das matrizes igual a 3 neste caso. Tirando o fato de que no feedback linearizante entrada-estado a saída é calculada, quando esta é encontrada, o algoritmo segue o mesmo esquema da linearização entrada-saída. Revisando então, precisamos primeiro construir as adjuntas de acordo com o número de estados. Depois, temos que verificar a existência de solução para encontrar a saída. Temos que verificar se o sistema é controlável e involutivo. Em seguida, resolvemos o sistema encontrando a saída. Depois, definimos o sistema equivalente Z pelas derivadas da saída. Por último, escolhemos uma entrada para cancelar as não linearidades e garantir a estabilidade da malha fechada.